Olá, seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos. Meu nome é Romário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de programação Linguagem C. A aula de hoje é a aula de número 24 e o seu tema é a estrutura if-else. Eu também falarei sobre o conceito de indentação, ok? Então eu vou abordar tudo isso através de um pequeno desafio, onde você vai ter que desenvolver um algoritmo que seja capaz de receber um número e verificar se esse número é par ou ímpar, certo? Então vamos começar. Eu vou declarar uma variável do tipo int para armazenar o valor informado pelo usuário, será a variável num. Vou pedir para o usuário entrar com esse valor, então vamos utilizar a função printf e exibir a mensagem: informe um número. O usuário vai informar esse número e depois que ele informar esse número, teremos que fazer a leitura desse valor com a nossa função scanf. Então logo depois da função printf, eu utilizo a função scanf. Vou indicar qual tipo de dado a nossa função scanf deve fazer a leitura com a nossa máscara de leitura para o tipo int, que esse valor deve ser então enviado para o endereço de memória da nossa variável num, ok? Então feito isso, vamos montar a nossa estrutura de decisão, que vai ser então capaz de identificar se esse valor é par ou ímpar. Então eu utilizo aqui o comando if, logo depois do comando if eu vou abrir parênteses, e dentro do parênteses eu vou então estabelecer a minha condição de avaliação. A condição de avaliação aqui vai determinar se esse número é par ou ímpar. Essa condição que está sendo avaliada será a condição de dividir esse número por 2 e pegar o resto da sua divisão e verificar se esse resto da divisão é igual a 0, porque se isso for verdade é porque esse número é par. Caso contrário, caso o resto da divisão seja qualquer outro valor, é porque esse número é ímpar, certo? Então dentro do nosso parênteses vamos estabelecer essa condição: dividir esse número por 2 e pegar o resto da divisão. Ou seja, eu quero o resto da divisão, então eu utilizo o operador aritmético e resto da divisão, coloco 2, verifico se o resto da divisão do número por 2 é igual a 0. É isso que eu estou fazendo. Caso isso seja verdadeiro, então eu vou executar uma instrução que será então exibir uma mensagem para o usuário. Vou utilizar a função printf mais uma vez e exibir a mensagem: número par. Ok. Agora, caso essa instrução seja falsa, temos que preparar o nosso algoritmo para isso. Então utilizamos o comando else. Vamos abrir novamente aqui um bloco de instruções. E dentro desse bloco de instruções da nossa estrutura else, vamos então utilizar novamente a função printf e exibir outra mensagem, que será número ímpar. Ok. Então feito isso, podemos compilar o nosso programa, compilar e executar. E aqui ele já pede para informar um número. Vou informar o número 10, pressionar a tecla Enter e veja aqui, número par. Ok, então funcionou para o número par. Vamos verificar com o número ímpar. Vou digitar aqui o número 5 agora. Número ímpar. Então nosso algoritmo está funcionando. Então vamos voltar a ele e vamos analisar. Bom, a parte de definir uma condição, isso já foi estudado nas aulas anteriores. Então aqui o que fizemos foi estabelecer uma condição que é utilizada para identificar se o número é par ou ímpar, que é pegar o resto da divisão desse número por 2 e verificar se esse resto da divisão é igual a 0. Foi o que fizemos. Caso isso seja então verdadeiro, executamos uma instrução que é exibir essa mensagem número par. Caso contrário, executamos a nossa função printf mais uma vez, só que é uma mensagem número ímpar. Ok? Bom, vocês podem perceber que logo depois que eu abrir então chaves, a instrução que pertence a esse bloco de instruções, ela está deslocada à direita, Você pode perceber que há um espaço branco, há um deslocamento nas duas instruções que pertencem aos seus blocos de instruções. Por quê? Porque dessa forma eu estou conseguindo organizar e isso fica nítido. Você pode perceber visualmente que essas instruções elas dependem de outras instruções. Então elas possuem uma dependência e isso fica mais fácil de identificar através dessa organização. Essa organização é chamada de indentação. Vocês percebam que esse comando ele é então dependente da nossa estrutura if, tá? Do nosso bloco if. Então deslocamos ele. Eu utilizo normalmente 3 espaços em branco, tá? Para isso, muitas vezes a própria ideia ela já faz isso para você. Vocês podem perceber que no momento que você utiliza o comando if e abre o bloco de instruções, você pressiona Enter, ele já faz esse deslocamento automático, tá?
fica muito mais fácil para você ler o código, porque você já consegue então perceber quais comandos dependem de quais instruções. Isso eu também faço aqui dentro do bloco else, tá? Você consegue então perceber que esse printf ele é então dependente desse else, certo? Então isso é o conceito de indentação. Então a nossa aula de hoje ela se encerra por aqui. Eu queria agradecer a sua presença, dizer que a aula número 25 já está saindo. Então é isso, tchau e até a próxima videoaula.